Olá pessoal, então vamos dar continuidade às nossas aulas de dimensionamento de terraço. Hoje eu vou ensinar vocês como marcar as estacas, as linhas, as curvas no terreno. Então, a gente chegou no terreno, a gente vai utilizar a ferramenta nível de borracha primeiro, o famoso nível de pedreiro. A gente chegou no terreno, calculou o EV, vamos supor que ele foi 1,22 metros. E o EH, a gente vai expor que a gente calculou ele a 13,56 metros. Tá, mas como essas informações serão úteis para a gente, para a gente demarcar os pontos? Primeiro, como foi falado em aula, a gente sabe que o primeiro ponto, a primeira curva, ela fica sempre a metade do EH, ou do EV em alguns casos. No caso do nível de borracha, a gente vai pegar o EH, então a gente vai se deslocar na horizontal em 13, a metade de 13,56, que vai dar 6,78. Então a gente vai deslocar, a partir do ponto mais alto, a gente vai deslocar 6,78 metros. E aqui a gente vai bater a primeira estaca. Então, essa distância aqui, ela tem 6,78 metros. Tá, então a gente foi lá, bateu, 6,78 metros, bateu a primeira estaca. E como a gente vai fazer as segundas estacas, pegar os níveis aqui, fazer a curva de nível aqui. Gente, isso é muito mais fácil em campo, muito mais prático, a gente vai lá com os equipamentos e mostra. Então, vamos tentar imaginar aqui. A primeira pessoa com uma régua, ela vai ficar nesse primeiro ponto que a gente marcou, com a estaca. A segunda pessoa, ela vai se deslocar uma distância de, por exemplo, 10 metros. E quando ela se deslocar nessa distância, 10 metros, ela vai achar um ponto onde, nesse terreno, nessa configuração, que fique em nível com esse primeiro ponto, ou seja, quando a marca d'água das duas retas estiverem na mesma posição. Nas duas réguas estiverem na mesma posição. A partir disso, ela marca o segundo ponto, a segunda estaca. Então, aí a pessoa que estava aqui na primeira estaca, ela vai se deslocar 10 metros para frente, para marcar a terceira estaca, e achar o ponto em nível. Certo? E assim se dá a primeira curva, utilizando a ferramenta nível de pedreiro. E como a gente vai achar a segunda curva? A segunda curva a gente não vai fazer metade, A partir desse primeiro ponto, que a gente deslocou 6,78 metros, a gente vai deslocar 13,56. Então a gente vai vir, deslocar 13,56 e marcar a primeira estaca da segunda curva. Certo? E aqui é a mesma coisa, A pessoa fica aqui, desloca 10 metros, acha o nível, marca a segunda estaca, desloca 10 metros, marca a terceira e assim consequentemente. No próximo caso, mesma coisa. Desloca 13,56 e faz os mesmos procedimentos. Bem simples, pessoal. Continuando agora, eu vou ensinar vocês a utilizar o nível ótico, ou nível de engenheiro, o teodolito, que é o mais conhecido. O teodolito, o nível ótico, a gente não vai utilizar o EH. Eu coloquei aqui errado, que é o EV e que é o EH. A gente não vai utilizar o EH, a gente vai utilizar apenas o EV. Então, pelas medidas de segurança, a gente vai pegar metade do EV sobre 2, que vai dar 1,22 metros sobre 2, 0,61 metros. Mas como a gente vai deslocar 0,61 metros e marcar a primeira estaca, não.
No caso, a gente vai utilizar o aparelho, ele tem que ficar num ponto fixo no terreno, né? E como a gente vai achar esse ponto fixo? Para isso que a gente precisa dessa metade do EV. O aparelho, né, o nível de engenheiro, ele precisa de um ponto de ré. E geralmente esse primeiro ponto de ré é uma distância conhecida de 1 metro. Então a ré no primeiro ponto, ela é 1 metro. Certo? Então a gente vai contar, né, 1 metro e vai ser o primeiro ponto de visada, né? O primeiro ponto onde que a gente vai coletar os pontos, né, da curva. Então aqui, ó, 1 metro de ré, né? E qual a distância será então deste ponto, né, do ponto 1 para os próximos pontos de curva, né, para a gente achar a curva? Então a gente vai somar a ré com a metade do EV, né? Então o primeiro ponto, né, a primeira curva, ela vai ficar numa distância, né, ré mais EV sobre 2. Isso vai dar 1,1 mais, né, 1,22 sobre 2. Isso vai ser igual a 1,61 metros. Né? Então, os próximos pontos, as estacas da curva, né, ela vai ficar 1,61 metros deste ponto. Então, aqui você já pode marcar o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, e assim consequentemente. Então esses pontos, essas estacas, elas sempre estarão a 1,61 metros do teodolito, né, do nível óptico de pedreiro. Tá. E como a gente vai marcar a segunda curva, né? Então tá, a segunda curva a gente vai pegar o seguinte. Vamos lá, colocar aqui em cima, segunda curva. Ela vai ser o seguinte, ela vai ser o primeiro, esse ponto aqui, né, 1,61 mais o EV, que é 1,22. Isso vai dar 2,83 metros, né? Então, a partir a partir do ponto, ela vai estar a 2,83 metros de distância deste ponto aqui, né, da segunda curva, da primeira curva, quer dizer. Então a segunda curva ela vai vir para cá, né? Aí você vai marcar 1, 2, 3, certo? Sendo que a segunda curva ela vai estar a 2,83 metros. E para a terceira curva, né? A terceira curva é a mesma coisa. A gente vai pegar, né, só que a gente vai pegar o 2,83 e vai somar com o EV. Isso vai dar uma distância de 4,05 metros. Mas aí a gente entra um problema, né? Porque nossa régua, né, de medir, ela só vai até 4 metros. E como a gente vai fazer então para pegar esse terceiro ponto? A gente vai deslocar o nível óptico pelo terreno, né? Então a gente vai pegar a partir desse ponto aqui, né, a gente vai traçar uma ré conhecida, por exemplo, de 0,5 metros, né, 50 centímetros. E aqui você coloca o ponto 2, né? Esse ponto 2 vai ser onde vai ficar o teodolito, né? Então a gente já pode até ignorar esse número, porque a gente vai pegar um novo número de curva, né? Então a gente vai pegar a ré 0,50 mais o EV 1,22. Isso vai dar uma distância de 1,72 metros. Então os próximos pontos, a próxima curva, a terceira curva, ela vai ficar a 1,72 metros do teodolito.
né? Então aqui a gente pode colocar que ela vai ficar 1,72 metros, certo? Mas é o seguinte, né? A gente colocou o teodolito numa posição, né, que vai ficar difícil medir ela em nível o resto da curva. Então a gente vai ter mais um deslocamento, né? A gente vai pegar, em vez da gente pegar como a gente quer continuar a curva em nível, a gente não vai deslocar o teodolito para baixo, a gente vai deslocar ele um pouco para cima, né? Então a gente vai medir uma ré, por exemplo, de 70 centímetros, né? 0,7 metros. E aqui a gente vai colocar a terceira posição do teodolito. Mas então, né, vocês devem estar perguntando, e como a gente vai fazer para medir, para continuar o nível dessas curvas, né? A gente não vai mais, né, pegar 1,72 e somar com o EV, não. No caso, a gente vai pegar essa ré, né, e projetar ela para frente, entendeu? Porque se a gente pegar, por exemplo, a ré e somar com o EV, né, vai dar uma distância muito maior, então a curva vai vir aqui para baixo. Né? No caso, como a gente pegou 0,70, né, a gente vai pegar e vai projetar essa distância para frente e vai traçar os pontos. Então, os próximos pontos na curva, para mantê-la em nível, eles terão 0,70 metros, né, ou 70 centímetros de distância desse ponto, certo? E para traçar os próximos pontos é a mesma coisa, gente. Agora vocês vão pegar, né? Vai deslocar o teodolito para cá, no caso aqui vocês nem vão precisar, né? É só pegar a distância, aí no caso vão somar a distância 70 mais o EV, né? Então a quarta curva vai ficar como, né? Quarta curva. A partir do terceiro ponto, você vai pegar, né, a ré 0,70 mais o EV, 1,22. Isso vai dar 1,92 metros. Então, a quarta curva ela vai ser projetada deste ponto, né, ou de qualquer outro ponto daqui, da terceira curva, a 1,92 metros. Entenderam? E, consequentemente, aí você vai fazendo a mesma coisa, né? Vai projetando, né, a 1,92. Se precisar, vocês vão deslocando, seguindo os mesmos passos, certo? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.